Sejam todos bem-vindos ao canal Escola Dominical Brasil. Todos os dias eu estou aqui compartilhando uma designação que é da mensagem do Vem e Segue. Então eu convido você a fazer parte desse estudo diariamente comigo. Hoje eu vou compartilhar com vocês a seção 104, o versículo 17 e o versículo 18. É um tema muito relevante. Eu comecei a estudar sobre o assunto e ficou muito grande, muito extensa a aula. Então eu vou dividir ela em duas partes. Eu vou compartilhar uma parte hoje com vocês e possivelmente outro dia da semana eu vou compartilhar sobre esse mesmo assunto. O assunto é sobre compartilhar as bênçãos que nós recebemos com os pobres e necessitados. Bom, esse é um tema muito importante e eu digo que eu acredito que eu vou compartilhar porque todos os dias eu oro buscando o que eu devo compartilhar com vocês, tá bom? Mas certeza que não vai ser amanhã, porque amanhã é o convidado especial que vai deixar a mensagem do Vem e Segue-me conosco, tá bom? Então, vamos lá, eu vou começar aqui o versículo 17 da seção 104, que diz assim: Pois a terra está repleta e há bastante de sobra, sim. Preparei todas as coisas e permiti que os filhos dos homens fossem seus próprios árbitros. Bom, então aqui o Senhor diz que a terra ela está repleta e há de sobra para todas as pessoas, tem em abundância, né? E se a terra produz em abundância, por que? Essa é uma pergunta. Por que tem gente passando fome? Porque a gente ainda vê notícias de pessoas passando fome. Em pleno, né, o século que nós vivemos, né, onde há uma tecnologia tão grande de estocar alimento. Né? Você vê leite mesmo, né, tem o leite lá sem estar guardado na geladeira, no mercado, e ele dura 3 meses, né, sem estragar. Então o avanço tecnológico de guardar alimentos, e mesmo com todo esse avanço a gente consegue ver pessoas passando fome, tem leite em pó que dura mais ainda, né? Então o que está acontecendo com o mundo, né? Por que tem gente passando fome? Será que a Terra ela está super povoada, né? Inclusive eu assisti 2 vídeos essa semana falando sobre o controle de natalidade, né? Fala que a Terra está super populosa, que por isso que falta comida para as pessoas. Isso é uma grande mentira, tá bom? Eu assisti no canal Central do Livro de Mormon, o Lucas Guerreiro falando sobre controle de natalidade, tá bom? Vou deixar aqui na descrição do meu vídeo, é só você clicar e ver lá o que ele falou. O Vitor Neres também reagiu a esse vídeo e colocou no canal dele. Inclusive um dos comentários lá no Vitor Neres é que a Terra ela não está super populosa, né? Ele fez uma comparação lá falando que toda a população da China, que é o país que mais tem gente populosa ali, toda a população da China caberia dentro do estado, né, dentro de São Paulo. Né? Olha só que interessante. Né? Então eu não tinha essa informação. Né? Então é uma grande mentira isso que a Terra está super populosa e que as pessoas passam fome porque tem gente demais na Terra. Como a própria revelação diz aqui, que o Senhor criou a Terra e a Terra está repleta e tem de sobra. E se tem de sobra, por que falta para outras pessoas? Bom, no finalzinho da revelação aqui, o Senhor diz que deu aos filhos dos homens o arbítrio. Então, por conta de alguns possuírem mais que outros e não querer repartir, acaba outras pessoas passando fome. Olha o que diz o versículo 18. Eu estou adiantando aqui, mas o versículo 18 explica sobre isso. Diz assim, ó, portanto, se alguns homens tomar da abundância que fiz, e não repartir a sua porção com os pobres e necessitados de acordo com a lei de meu evangelho, ele, com os iníquos, erguerá os seus olhos no inferno, estando em tormento. Então fala que aquelas pessoas que tomam posse da terra e têm abundância e não repartem com o próximo, né, elas vão erguer o olho lá do inferno e vão estar em tormento por não ter ajudado o próximo. Claro que aqui não está falando somente daquelas pessoas poderosas, também nós devemos repartir. E por isso que eu acredito que esse assunto é muito relevante e acredito que eu vou trazer novamente esse assunto aqui essa semana para nós compartilhar com outros versículos, tá bom? Mas essa parte aqui que fala, né, sobre o rico, né, erguer os olhos, né, e se lamentar por não ter ajudado aos próximos,
A própria referência aqui leva lá para Lucas capítulo 16, que é uma parábola que Jesus Cristo conta. E eu vou terminar a mensagem explicando essa parábola para todos nós. E que o Espírito Santo ele toque seu coração naquilo que nós temos que melhorar e abra sua mente para entender as Escrituras e o que Cristo está ensinando nessa parábola aqui. Então vamos lá, Lucas capítulo 16, a partir do versículo 19. Jesus Cristo começa dizendo assim: Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura de linho finíssimo e vivia todos os seus dias regalada e esplendidamente, né? Ele tinha conforto, tinha roupa nova, tudo do bom e do melhor ali. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava saciar-se com as migalhas que caía da mesa do rico. E até vinham os cães e lambiam-lhe as chagas. Algumas coisas para ponderar aqui, né? O rico tinha em abundância, e algo especial nessa parábola de Cristo aqui, né? Que é a única parábola que Cristo ele conta na qual ele põe o nome de uma pessoa, né? Ele podia simplesmente dizer que havia um mendigo ali na porta daquele rico, né? Que tinha coisas em abundância. Mas ele fala que era um mendigo Lázaro, né? Ele dá um nome a esse mendigo. Eu acredito que tem um ensinamento aqui para nós. O que eu acredito eu vou compartilhar no final aqui, porque Jesus Cristo ele colocou um nome, né, nessa parábola aqui. E é a única que Jesus Cristo, quando contou uma parábola, ele deu um nome aqui. Nesse caso, ele deu o nome de Lázaro, tá bom? Então havia esse homem rico, nesse versículo que nós lemos, e havia esse mendigo, né, que era Lázaro, né, o nome dele. E olha bem que nesse versículo que eu li, diz que ele estava à porta daquele homem rico, ou seja, aquele homem rico, né, ele tinha a saída dele, ele via aquele mendigo ali. Então, se ele não ajudou, foi porque ele não quis. Na própria parábola diz que ele jazia na porta e ele desejava comer as migalhas, né, do que tinha na mesa do homem rico. Então, essa parábola não ensina dizendo que ser rico é pecado, né? Está ensinando que aquele que tem abundância e não reparte com quem tem necessidade, isso sim é pecado, tá bom? Então vamos continuar lendo aqui e ver o que mais podemos extrair dessa mensagem aqui, tá bom? O próximo versículo continua dizendo assim: E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, e morreu também o rico e foi sepultado. Note aqui que fala que o rico ele foi sepultado, né? O mendigo Lázaro não fala do seu sepultamento, né? Ou seja, provavelmente nessa parábola aquele mendigo ele não tinha nem onde cair morto, vamos dizer assim. Até para morrer hoje em dia nós temos que ter dinheiro, né? Custa dinheiro, né? O enterro, o caixão, o jazigo ali, então a gente paga até para morrer aí, né? Então é um custo também. E o mendigo ele não tinha onde cair morto, então não fala do sepultamento dele. E o rico, né, é citado que ele foi sepultado. Porém, olha a diferença, embora o Lázaro, né, o mendigo aqui, ele não tivesse um jazigo onde pudesse ser sepultado, é citado que ele foi levado pelos anjos. Já o rico não tem essa citação que ele foi levado pelos anjos. E para onde Lázaro foi levado? Para o seio de Abraão. Interessante. Você sabe onde é o seio de Abraão? O seio de Abraão citado nas Escrituras é o mundo espiritual na parte que é o paraíso, tá bom? Então no mundo espiritual tem uma divisão, o paraíso e tem também a prisão, né, considerada ali como um inferno, tá bom? Então ele foi morar no seio de Abraão, ele foi recebido no mundo espiritual num estado de felicidade, de paz, de conforto, né? Então veja que interessante, né, a diferença ali do homem rico e de Lázaro, né, o pobre. Continuando aqui, deixa eu ver se eu me perdi aqui. Continuando, eu estou no versículo 23 agora, né, de Lucas 16. Continua dizendo assim: E no inferno, erguendo os olhos, estando em tormento, viu de longe
Abraão e Lázaro em seu seio. E ele disse, clamando, dizendo: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro molhar na água a ponta de seu dedo e me refrescar a língua, porque estou atormentado nesta chama. Esse tormento que o rico estava sentindo aqui era um tormento mental, uma condição de espírito, por ele ter tido a oportunidade de ajudar, o próximo ali, e ele não fez. Outra coisa aqui, eu falei aqui o rico, mas após o sepultamento dele, ele também foi para o mundo espiritual, na parte que é prisão, aquele tormento que ele estava sofrendo. A partir desse momento aqui, apesar de eu ter falado o rico aqui, a parábola já não chama ele de rico, fala apenas dele, daquele homem lá. Por quê? Porque tudo que nós temos nessa terra aqui nós não levamos conosco. Então a pessoa deixa de ser rico, ela não leva as posses dela para o mundo espiritual. Quando nós morremos nós não carregamos nada conosco. Olha que parábola fantástica, quanta coisa nós aprendemos aqui. E ele está lá em tormento, e ele deseja, corrigir aquilo, mas já não dá mais, não dá para ele corrigir o que ele fez porque ele estava morto já, não tinha como ele distribuir, ele não tinha mais nada ali para distribuir, aliás. E também o que ele poderia oferecer a Lázaro? Lázaro estava no seio de Abraão, ele estava muito mais feliz do que aquele. Então há uma conversa entre este homem, que havia sido rico, vamos dizer assim, e agora ele estava conversando com Abraão, que estava ali regendo, o mundo espiritual. E olha só o que Abraão diz para ele. E disse, porém, Abraão: Filho, então ele é chamado de filho e não mais de rico, Todos somos filhos de Deus, independente de se guardou os mandamentos ou não. Todos nós somos filhos de Deus. Então ele diz assim: E disse-lhe, porém, Abraão: Filho, lembra-te que recebeste dos teus bens na tua vida, e Lázaro somente males. Agora este é consolado, e tu atormentado. Então lembrando que não é porque ele era rico que ele estava sendo atormentado, mas porque ele teve a oportunidade de ajudar e não ajudou. E além disto está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quiserem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá possa passar para cá. Aqui está ensinando, basicamente, que esta vida é o tempo que nós temos para nos preparar para encontrar Deus. E ele continua dizendo aqui: E disse ele, então aquele homem, disse assim: Rogo-te, pois, pai, que mandes à casa de meu pai, porque tenho 5 irmãos, para que lhe dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. E disse Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele: Não, pai Abraão, mas se alguém dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém Abraão lhe disse: Se não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Então uma coisa interessante é que quando ele estava com os seus bens aqui na terra, ele não procurou ajudar ninguém, mas quando ele se viu ali em tormento, ele lembrou logo dos irmãos dele, que vivem provavelmente da mesma maneira que ele, porque ele tem a certeza que os irmãos dele viriam para esse tormento. Então ele queria alertar ali, e ele nem se acha na condição de voltar, ele sabe que ele não pode isso, mas pede para Lázaro ir lá na casa dele e alertar que aqui é ruim, para que eles mudem a condição dele. E aí Abraão diz: Não, mas eles têm Moisés e os profetas já falam sobre isso. E aí ele fala: Não, Abraão, porque se for alguém dos mortos, alguém desse lado aqui for para lá, eles vão ouvir. E aí Abraão fala: Olha, se eles não ouvem, eles não vão acreditar. Se ele não ouve os profetas, certamente eles não vão ouvir também se alguém volta aqui, Então é interessante que Abraão ele diz ainda no final, para esse homem: ainda que algum dos mortos ressuscite, eles não iriam acreditar.
E essa parte que fala, ainda que um dos mortos ressuscite, né, e vá falar com ele, aqui que eu acho que está sobre o aprendizado de Jesus Cristo usar Lázaro, né, o mendigo Lázaro, nessa parábola. Porque essa é uma parábola, né, uma figuração das coisas que acontecem, da realidade da vida, como que vai acontecer se nós não vivermos o Evangelho. Mas se você parar para pensar, em João capítulo 11, após 4 dias, né, de Lázaro ter morrido, Jesus Cristo vai lá, depois de 4 dias, os judeus eles tinham... Por que 4 dias? Né? Os judeus eles tinham uma crença de que o espírito, né, depois que a pessoa morre ali, tem uma crença de que durante 3 dias o espírito fica perto do corpo ali. Tá bom? Então Jesus Cristo esperou 4 dias para ir lá levantar Lázaro da morte. Tá bom? Então o termo certo também é esse usar, né? Levantar da morte. Porque Lázaro ele não foi ressuscitado. Ressurreição significa para a vida eterna, tá bom? A pessoa não volta a morrer. Então ele levantou Lázaro da morte, porque depois Lázaro voltou a morrer. Então olha só nas palavras de Abraão, né? Ainda que ressuscite os mortos, né, eles não creriam. E Jesus Cristo foi lá e levantou, né, da morte Lázaro depois de 4 dias. E os judeus creram então que Jesus Cristo era o Filho de Deus? Não, pelo contrário, eles queriam silenciar Lázaro, que havia sido levantado da morte. Era um milagre notório, não tinha como negar esse milagre. Né? Dos milagres de Cristo que era notório ali, que não tinha como negar, foi a cura do cego ali, né? Que era um milagre gigantesco, né? Um cego de nascença ser curado. E agora, em João capítulo 11, ele levanta Lázaro da morte depois de 4 dias. Então é um milagre notório ali que não dá para negar o poder de Cristo. Mas os judeus, eles fecham os olhos para a realidade e querem silenciar o testemunho de Lázaro. Né? Então, cumprindo assim a parábola, né, e eu acredito que por conta disso que Jesus Cristo, sabendo de todas as coisas, ele usou nessa parábola o nome de Lázaro. É a única parábola na qual o Senhor ele coloca o nome de um personagem. Tá bom? Que nós possamos aprender por meio dessa mensagem que este é o tempo, né, de nós nos prepararmos para encontrar Deus. Sejamos ricos ou pobres, tá bom? Nós temos a obrigação e o dever e a satisfação de compartilhar com o próximo as coisas que nós temos, tá bom? Uma das maneiras que nós podemos fazer isso é por meio das nossas ofertas, oferta de jejum, oferta para obra missionária, oferta para construção de templo, tá bom? Então fica aí o convite para todos nós, né? Seja por meio desse meio ou outro meio, abençoar a vida das outras pessoas. É isso que o Senhor requer de nós. E eu deixo essa mensagem com vocês, em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.